Quando ser especial cansa. Cansa ser único? Tem algo que eu venho observando na forma em que muitos operam no mercado. É uma exigência silenciosa, às vezes difícil de nomear, mas a pessoa olha suas posições, suas decisões e sente que precisa ter assim uma leitura única, um movimento que seja só dela, como se fazer parte do comum não fosse suficiente. Num ciclo de queda como o que nós estamos vivendo agora, isso aparece com força, porque o mercado não preserva a narrativa de ninguém. E eu fico pensando, de onde vem isso? Porque não é algo que aparece de repente. Não é uma decisão consciente de querer ser melhor que os outros. É algo que foi sendo ao longo do tempo construído, aos poucos e em camadas. Talvez em algum momento da sua vida você tenha sido reconhecido por ser uma pessoa perspicaz, por enxergar antes, por chegar a conclusões que muitas vezes outros demoravam a alcançar. E isso é bom, foi importante, fez parte de quem você é. Mas no mercado, essa história pessoal vira um fardo. Porque o mercado não leu sua biografia. Ele não sabe que você sempre foi o mais atento da sala, né? Ele não vai te recompensar por ter uma narrativa interessante sobre, por exemplo, por que você entrou ou deixou de entrar numa determinada posição. E aí aparece o conflito. Você olha para uma operação que é simples, conservadora, né? Aquela que qualquer pessoa com um pouco de disciplina faria e com conhecimento do mercado, e sente uma resistência estranha. É que ela não parece suficientemente sua. E vejo que às vezes isso esbarra numa espécie de vaidade inconsciente que você desconhece, mas numa vaidade que exige de você uma performance constante. Você sente que precisa estar sempre à frente, sente que precisa tomar decisões sempre melhores, seu timing tem que ser melhor, tem que ser mais preciso, e quando as coisas não saem assim, algo se move por dentro de você, uma angústia, uma vergonha mais íntima que te faz se sentir frustrado, como se você tivesse falhado, não no que você fez, mas na pessoa que você é. Porque é exatamente isso que acontece. Quando a identidade da pessoa está colada no desempenho, qualquer resultado abaixo do esperado não é um dado sobre o mercado, é um dado sobre a pessoa, sobre você, sobre quem você é, sobre o quanto você vale ou deixa de valer. E isso é pesado demais para carregar dentro de uma operação. Você imagine tentar pensar com clareza, avaliar risco com frieza, tomar decisões baseadas em dados e não em emoção. Enquanto carrega junto essa emoção, né, a pergunta, mas isso vai confirmar que eu sou bom o suficiente? Não dá. A mente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está operando, ou você está gerenciando a sua imagem. E muitas pessoas, sem perceber, estão fazendo mais a segunda do que a primeira. Refletindo sobre isso, eu percebo que a humildade aí, gente, aparece de um jeito inesperado. Ela chega como um alívio, o alívio de poder ser ordinário, sem achar que errou. De perceber que você não precisa desse diferencial constante para ter um lugar no jogo. Que fazer como todo mundo faz pode ser suficiente. Ser mais um não é derrota. Isso até muitas vezes descanso. E esse descanso tem consequências práticas. Quando você para de precisar ser especial,
Você consegue fazer a coisa mais simples, a coisa óbvia. O óbvio é muitas vezes difícil de reconhecer. Aquela que todo livro de finanças indica, recomenda, e que quase ninguém consegue fazer de verdade. Você consegue segurar uma posição boa sem inventar um motivo para mexer nela. Você consegue aceitar um resultado mediano sem transformar isso num sinal de que precisa se redimir da próxima vez. Você consegue dizer, não sei o que vai acontecer, sem sentir que isso te desqualifica. Porque saber que não sabe é muitas vezes a posição mais honesta que existe. Quando você para de tentar provar ser excepcional, algo se abre, ganha-se espaço para pensar. A humildade te tira dessa solidão de ter que ser único e te coloca no comum, onde errar não significa que você perdeu o seu valor. Tem algo libertador nisso. A ideia de que você pode participar do mercado como uma pessoa comum, com objetivos comuns, usando estratégias que não precisam de originalidade para funcionar. Que o seu valor como pessoa não está em risco cada vez que o preço de um ativo se move. Que você pode estar errado sobre uma análise sem estar errado sobre quem você é. O mercado, como bem sabemos, o senhor mercado, ele não precisa que você seja especial. Ele só precisa que você participe dele. Com consciência, disciplina e a humildade de reconhecer que o jogo é maior do que qualquer narrativa individual. E talvez a pergunta mais importante não seja como eu me torno um investidor melhor, mas do que eu preciso para me libertar, para tomar decisões mais livres. Às vezes a resposta não está em aprender mais, está em reconhecer, ser capaz, saber operar, não te garante acertar sempre. Pense nisso. Se faz sentido para você, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Eu sou Gisele Brito, psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e de Minas Gerais. Um abraço.